Amém, amados? Esse louvor é muito animado, né? Glória a Deus. Deus é bom. Então, esse é o momento da palavra, né? Gostaria de passar a palavra agora para o diácono Luiz. Ele é líder de PGM também, vai trazer uma palavra para nós. Amém? Deus abençoe. Pode liberar, Luizinho. Estou sem poderes aqui para fazer isso. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Se conseguir me ouvir, dá aquele like aí, aquele joinha que tá ouvindo. Quem não tá ouvindo, dá um dislike que pode ser o programa que às vezes quando abre não sai o som, aí você fecha, vai lá de novo no nosso link lá no WhatsApp, entra novamente que creio que vai funcionar. Amém? Amados, hoje eu gostaria de trazer uma mensagem, né? Eu gostaria de falar sobre um assunto que seria a paz, né? Paz interior, né? A paz de Deus, a verdadeira paz, né? E para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 26, versículo do 3 ao 4. Amém? Aqueles que vão acompanhar com a Bíblia, aqueles que vão... Deixa eu ver se vai colocar ali. Isaías 26, versículo 3 ao 4, né? Mas eu tô aqui com ele aqui, eu vou ler para a gente dar encaminhamento. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó. Versículo 3, ele fala bem assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, né? O versículo 4, ele fala: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? De novo, o versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Amados, nesses dois versículos há uma declaração do profeta Isaías, né? Onde no versículo 3, esse versículo 3 ele é dirigida a Deus, né? Daquilo que ele é e daquilo de como ele age, né? E nesse versículo 4, a gente vê que ele está se dirigindo aos homens, né? De como devemos proceder, né? Esses dois versículos ele fala do 3, que a gente acabou de ler, sobre Deus, daquilo que ele é, de que ele age, e o 4, sobre como devemos agir, né? De como o homem deve agir, né? Na primeira declaração, no versículo 3, né? Ele fala bem assim, ó, tu, Senhor, conservarás, né? Eu quero que você guarde essa palavra, conservarás em perfeita paz, né? Não é uma paz qualquer, é conservar em perfeita paz, né? Por quê? Porque aquele cujo propósito é firme, né? Em outras versões ele fala, cuja a mente é firme, né? Essa declaração é bem clara quando ele fala que vamos ter a perfeita paz porque confiamos no Senhor, né? O restante do versículo ele fala, porque ele confia em ti, né? Então, a nossa fé, amados, a nossa confiança vai nos levar a um resultado em que Deus vai nos conservar em uma perfeita paz. Amém? Já nessa segunda declaração, né, que é feita aos homens, é mais um apelo, né, porque ele fala confiai, né? Ele fala confia, né, confiai, né? Ele fala bem assim, ó, confiai no Senhor perpetuamente, né? Por quê, né? Ele fala porque, em outras palavras, é sempre, entendeu? O tempo todo, independente das circunstâncias, nós devemos confiar no Senhor. Confia nele perpetuamente, né? O versículo fala em seguida, por que nós devemos confiar? Porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna, né? Nós, nos dias de hoje, não usamos muito essa questão de rocha eterna, né? Que Deus é uma rocha eterna. Não usamos muito isso, né? Mas quando os antigos falavam deste modo, de rocha eterna, ela era usada normalmente para falar de um lugar de firmeza, de abrigo, né? De um lugar de esperança, um lugar de proteção, né? E, e se Deus, porque se Deus é um lugar de segurança e de proteção, como diz a palavra, né, como acabamos de ler agora, né, que ele é uma rocha firme e eterna, se ele é um lugar de segurança e de proteção,
está meio que implícito, né, a ideia que eu e você enfrentaremos algum problema que exigiria que a gente corra para este lugar de refúgio e proteção que é Deus, né? Hoje, nessa noite, eu queria falar para vocês a respeito sobre essa paz, né? Essa perfeita paz, a paz interior que é em nós, né? Eu vou usar muito o termo, essa questão nossa do interior, né? A parte de fora também, né? Eu vou distinguir mais essa parte de dentro, a parte de fora, né? Daquilo que está ao nosso redor, as circunstâncias, daquilo que está diante da gente, né? E a parte nossa interior também, né? Mas eu não poderia deixar de falar sobre fé e confiança em Deus, né? A gente não pode falar de paz se a gente não falar sobre fé e confiança em Deus. Amém? Não sei se eu consegui me entender, eu já tô ficando com a boca seca, velho. Peraí. Amados, o que eu quero mostrar nessa noite, né, como o texto fala, é que quando vamos para um lugar de proteção, de refúgio, que é o Senhor, né, nós teremos essa paz interior, né, que exige um caminho para isso acontecer, né? Existe aquilo que a gente deve seguir para ter essa paz, né? E em meio às circunstâncias, daquilo que acontece muitas coisas nesse caminho, né? De a gente ter essa paz, né? E eu queria também deixar um versículo aqui, né? Que está lá no livro de Provérbios, capítulo 24, no versículo 10, né? E ele fala a seguinte coisa. Ele fala bem assim: se te mostrar fraco no dia da angústia, outras versões ele fala até frouxo, né? Se te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena, né? Este versículo, né, que acabamos de ler, ele fala bem assim, ó, se te mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, né? O que o versículo está querendo dizer é que o meu posicionamento, né, aquilo que a gente faz, né, o meu posicionamento interior, né, eu vou falar um pouco de interior, aquilo que é nosso, né, as minhas reações diante das circunstâncias determina se eu terei forças ou não para enfrentá-las, né? E eu não estou só falando aqui de forças próprias, daquilo que a gente consiga fazer, daquilo que a gente vai tentar fazer, né? Mas também daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, né? Porque muitas vezes as nossas atitudes impedem tanto que a gente venha conseguir algo e também que Deus venha fazer algo na nossa vida, né? Tem um capítulo, né, no livro de João, capítulo 16, versículo 33, né, onde Jesus fala bem assim, no mundo tereis aflições, né? E o versículo já começa assim, né? E você vê diante da Bíblia, né, nos evangelhos, nas coisas, e na própria palavra de Deus, né, que a gente vê que em lugar nenhum da palavra diz que a gente não vai ter problemas, né? Não vai ter circunstância ao nosso redor, né? Agora, o que Jesus quer dizer disso, né? Que independente dos problemas, apesar dos problemas, eu e você podemos ter uma atitude interior nossa, né? Diferente, né? Daquilo que podemos reagir diante das circunstâncias, né? Porque ele continua falando, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? O que é que ele está querendo falar? Ele está querendo falar que eu e você não precisamos desanimar diante das aflições, né? Ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Uma coisa que devemos reconhecer é que nós que temos que lidar com os problemas internos, né? Os problemas nossos, né? Essa questão daquilo que pensamos, daquilo que reagimos, né? Quando vencemos o nosso interior, nós podemos vencer a parte exterior, né? Aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está do nosso lado, é primeiro vencido dentro de nós, né? É dentro daquilo, é uma situação nossa, né? É por isso que acontece muitas coisas, né? Tem a fé, tem as coisas. E eu gostaria de continuar dando um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui atual,
eu poderia dar outros exemplos, né? Mas eu vou usar esse porque tá acontecendo agora, né? Que é essa questão do coronavírus, né? Vamos dizer que foi se espalhado pelo país, né? Pelo mundo, né? Vamos dizer Brasil, vou falar mundo também. Foi espalhado 2 tipos de vírus, né? O primeiro vírus foi o Covid-19, né? Que foi espalhado, todo mundo ficou sabendo, né? Todo mundo via que não matava muita gente, não tinha muito impacto, todo mundo fazia de qualquer jeito, todo mundo não teve nenhuma reação contra isso, né? Mas quando veio o segundo vírus, né? Quem é esse segundo vírus? É o medo do primeiro, né? O medo, né? E esse meio que se alastrou depressa, né? Ele fez com que todo mundo paralisasse, né? Começou a aterrorizar muita gente, né? Mais do que o primeiro, né? O medo não apenas de suas condições de saúde ou de um caos no sistema hospitalar, mas também o medo de como andaria a parte econômica do país, né? E juntando tudo isso, você monta um monte de informação e você acaba tendo aquele medo, né? E eu gostaria também de deixar claro aqui que o medo que eu estou falando não é aquele medo que nos previne, aquele medo que nos guarda, que nos impede de fazer alguma coisa. É o medo, aquele medo que nos paralisa, né? Aquele medo que nos corrói por dentro, que não deixa a gente dormir, que a gente fica preocupado em toda coisa. A gente vai para um lugar, a gente está preocupado, a gente vai para outro, a gente está preocupado. E é desse medo que eu quero falar nessa noite, né? Medo, ansiedade, essas coisas que têm paralisado, porque se essas coisas não atingem, a gente fica meio que vulnerável, né? E isso trouxe uma ansiedade muito grande nos dias de hoje, né? Muita gente com medo, muita gente com ansiedade. E até mesmo na nossa geração, a nossa geração sofre muito de depressão, né, crise do pânico, né? Mas essa questão que estamos vivendo hoje, muita gente está meio que com medo da situação, né? Daquilo que está acontecendo, daquilo que está ao seu redor, né? Nunca vista, né? E é nessas horas, né? Principalmente para a gente que conhece a palavra de Deus, que vê a palavra de Deus, a gente precisa saber a direção do Senhor, daquilo que Ele quer para as nossas vidas, né? Uma orientação da palavra de Deus que precisa ser trazida para mim e para você. Amém? Eu gostaria também de deixar para vocês que quando eu falei no início, né, entre problemas internos e problemas externos, né, que é problema no nosso exterior e problema nas nossas circunstâncias, né? E eu gostaria também vou colocar alguns textos aqui, que quando a Bíblia fala muitas vezes de problemas, ela não apenas fala de problemas externos, né, problemas das circunstâncias. Ela fala também de problemas internos nossos, né? Ela fala disso também, né? Lá no livro de 2 Coríntios, né, capítulo 7, versículo 5, né, o Paulo falando, ele fala bem assim: chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, né? Olha a definição de Paulo, né? Em tudo fomos atribulados. E ele diz: lutas por fora e temores por dentro, né? Ele coloca os temores do lado de dentro no mesmo patamar das lutas do lado de fora, né? E nós precisamos entender que existem problemas de ordens internas e externas que podemos resolver, né? E isso significa que vamos ter problemas internos e externos. Sim, teremos, mas a questão é como estamos deixando que o nosso íntimo seja afetado por aquilo que acontece do lado de fora, né? Porque é isso que vai definir tudo isso, a nossa vida, né? Se vamos deixar ou não que isso venha atingir a nossa vida, né? Se vamos deixar do que está lá fora nos atingir, né? Eu quero deixar um versículo também que está no livro de João, capítulo 14, versículo 17, né? Jesus fala bem assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, né? Não vos dou como o mundo dá, né? Ele fala: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, né? Em outras palavras, ele fala: não tenha medo, né?
aqui nesse texto que eu acabei de ler, Jesus não fala de uma paz externa, né? Ele está falando diretamente com nós, né? Com o nosso interior, onde a situação que está do lado de fora não está tudo bem, né? E ele fala de uma paz interior nossa, que a gente precisa ter essa paz no nosso coração, né? Só um minuto, amados. Voltando. Eu estava falando que Jesus está falando que sim, da paz interior, né? Jesus fala de uma paz interior, né? Sobre a importância de não ter medo, né? E por que teríamos medo, né? Por que a gente teria que nos assustar, né? Ele fala isso porque em algum momento, alguma coisa do lado de fora das circunstâncias estaria nos assustando, né? Estaria colocando medo em nós, né? Por isso ele fala: não se turbe o vosso coração, né? E nem se atemorize, né? Jesus aqui não está falando que vamos ter Jesus está falando que vamos ter coisa que nos atemorize, sim, que nos coloque medo, sim, mas precisamos reagir de uma forma correta do lado de fora, né? Para que isso não venha nos atingir, né? Em Efésios, capítulo 3, versículo 16, ele fala: para que, segundo a riqueza de sua glória, né, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu espírito, no homem interior, né? Assim como há uma necessidade de uma atitude nossa, aqui como esse texto, vou ler de novo. Para, segundo a sua riqueza, da sua glória, né? Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante ao espírito do homem interior, né? Assim como há necessidade nossa, né? Precisamos entender que se tomarmos essa decisão, né? Essa decisão de confiar no Senhor, essa decisão de estar no Senhor, o Espírito Santo vem ao nosso socorro. O Senhor vem próprio e nos fortalece, né? Eu sempre costumo dizer que as batalhas do lado de fora, né, primeiro precisa ser vencidas do lado de dentro, né? E eu vejo muitas vezes na Bíblia, né, como a fé funciona, né? A fé primeiro vence um problema interno nosso, né? Ela primeiro, para ela acontecer, né? Ela primeiro precisa vencer o medo, ela vence a ansiedade, para depois ela se cumprir na nossa vida, né? Quando perdemos o medo, a ansiedade em nosso interior, a fé vem e age ao nosso favor, né? O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, né? Ele fala a respeito de nós não andarmos ansiosos a respeito de coisa da nossa vida, né? De coisa alguma, né? De não nos preocuparmos com nada, com isso, né? Ele declara nesse texto que está lá em João, né? Ele fala bem assim, ó, que a sua preocupação não pode, não vai aumentar um côvado da sua vida, né? Uma medida de meio metro, né? A nossa preocupação, ela não necessariamente vai resolver as circunstâncias e nem a parte interior, né? Ela não vai resolver, né? Se a gente quanto mais a gente vai pensar, falar, né? E eu volto a falar novamente, né? Quando eu falo de medo, ansiedade, eu não estou falando de uma preocupação sadia, preventiva, né? Aquela que nos protege. Eu estou falando de um nível de ansiedade que nos paralisa, nos corrói por dentro, que tira a nossa paz, né? Eu acredito, amados, que é um lugar em Deus que eu e você podemos entrar em fé e tomar um posicionamento para que aquilo que está no nosso redor seja destruído com a nossa parte interior, né? Quando entramos no Senhor, quando entramos nesse lugar dessa fortaleza que é o Senhor, né? Nós podemos destruir essas coisas, né? Eu sempre penso que a fé, antes de operar do lado de fora, ela começa do lado de dentro, né? Como eu falei, medo, ansiedade, né? Paulo, em um dos livros, né? Paulo, em alguns livros dos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, Paulo, só um minuto. Enche, já acabou.
Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele fala bem assim: não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e súplicas com ações de graças, né? E o versículo fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus, né? Como acabei de falar, a gente diz no nosso íntimo que pode guardar, que pode ser guardada de todo medo, né? Tirar o medo, tirar a ansiedade, quando a gente consegue no nosso interior, né? Guardar, né? Tirar todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, a gente consegue ter essa paz, né? Essa verdadeira paz, né? Uma vez, né? Jesus teve Jairo foi ao encontro de Jesus. Vocês lembram de Jairo, né? Aquele rapaz que estava com a sua filha enferma, né? E ele foi ao encontro de Jesus, né? Ele foi com o encontro de Jesus e no caminho, não sei em qual momento, ele recebe a notícia, né? Que a sua filha tinha falecido, né? E pense, amados, a gente que é pai, né? Quando o nosso filho está doente, a gente parece que muda, né? A gente parece que muda as nossas emoções, a gente se preocupa dobrado. E imagina para um pai receber a notícia que sua filha tinha falecido, tinha morrido, né? Pense naquele homem que estava triste naquele momento, né? E ele já estava perto de Jesus, né? E Jesus vendo isso, Jesus se dirige para ele lá e fala: não temas, crê somente, né? Ele fala o que Jesus está dizendo com isso, né? Ele está querendo dizer que o nosso coração não devemos ter espaço apenas para fé, não para qualquer outra coisa, para o medo, para a ansiedade, para tristeza, depressão, mas apenas para a fé. Ele fala: não temas, crê somente, né? Nosso coração só precisa ter a fé, mais nada, né? Nós precisamos confiar no Senhor, ter a fé no Senhor, que as coisas vão acontecer na sua vida, né? E se não entendemos que a fé, ela opera primeiro dentro de nós, para depois mudar as circunstâncias do lado de fora, nós não vamos alcançar os resultados da fé que precisamos ter do lado de fora, né? Perdão, eu falei de circunstância, eu falei certo, não foi de dentro para fora, não foi? Pronto, era isso, porque às vezes eu penso e falo muito diferente, né? O que eu quis dizer, voltando, é que se a gente não entender que a fé opera primeiro dentro de nós, né, para depois mudar as circunstâncias, né, não vamos alcançar os resultados do lado de fora. Amém? E para falar mais de fé, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 34, né, até um capítulo de fé, né, a Bíblia fala dos amigos de Daniel, né? Lá tem um trecho que ele fala dos amigos de Daniel, né? E ele fala que pela fé, apagaram a força do fogo. A Bíblia não diz que eles apagaram o fogo. Ele diz que apagaram a força do fogo. O fogo continuava aceso, mas o fogo não podia destruir eles. Dá para me entender? É isso que a fé faz. Antes de mudar a circunstância, ela nos protege de nos sermos destruídos por aquilo que está lá fora. Amém? Lá no livro de Isaías, capítulo 43, diz bem assim, ó: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, né? Deus não diz que se passar, né? Ele diz quando passar, né? Ele fala isso por quê? Porque vamos enfrentar problemas, né? E quando passar essa fé, esse momento que estamos em Deus, não vai deixar que a gente seja destruído, né? Nós vamos passar pelo problema? Vamos. Agora não precisamos deixar que ela venha nos destruir, né? E a melhor forma de nos proteger delas, até que elas cessem ou mudem, né? Que elas parem ou mudem, é guardar o nosso coração, né? Sempre vigiar o nosso coração.
E como devemos guardar o nosso coração, né? É neste lugar, né, que a gente deve sempre estar atento, né? Entrar num lugar de confiança e de que olhar sempre de que Deus está olhando por nós, né? Ele está velando por nós, né? Cuidando de nós. Ter esse sentimento no nosso coração, né? Tá vigiando, que ele se torne uma rocha eterna, né? Para que ele venha operar em nós, né? Para que a gente que está nele esteja esse momento, né? Lá nos Salmos 125, versículo 1, né? Ele fala bem assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, né? Não importa a crise que vivemos ou qualquer uma que venha por aí, que venha problemas, que venha qualquer outra coisa, né? Vamos lembrar do que a palavra de Deus diz, que o Senhor vai conservar em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, né? Não vamos nos assustar diante das coisas, diante das circunstâncias, né? Vamos nos fortalecer pela fé e guardar o nosso interior. Amém? No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, diz bem assim, ó, quero que você guarde isso também, que fala bem assim, ó, no sossego e na confiança estaria a vossa força, né? Ele é bem claro o versículo. Essa tranquilidade interior resulta em uma confiança em Deus que permite que a força dele se manifeste em nós, entendeu? Quando a gente está sossegado no Senhor, confiante no Senhor, o Senhor vem e age em nós, né? Mas se nos mostrarmos fracos diante da angústia ou circunstância, a nossa fé é pequena, né? Como eu acabei de ler no começo da palavra, que está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, né? Se nos mostrarmos fracos diante da circunstância, a nossa força é pequena, né? Para isso eu digo sempre, né? Vamos tomar essa decisão, né, de estar firme no Senhor, né, de confiar no Senhor, de entregar a nossa vida nele, né? De deixar que Deus venha operar na nossa vida, né? E eu quero ler só mais 2 versículos, né? 2 versículos que está em Salmos, todos dois, né? Para já encerrar. No Salmos 71, versículo 3, ele fala bem assim: "Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, desde o momento que me salva, pois tu é a minha rocha e a minha fortaleza." Amém? No Salmos 121, né? Eu vou ler até o Salmos 21, que ele é muito poderoso, ele é muito bom, né? Do 1, tem 7, 8 versículos, ele tem, né? Ele fala bem assim, ó, levantai os meus olhos para os montes, né? Vê que declaração muito massa, né? Muito, muito tremenda, né? Eu sei que tem momentos nossos que a gente passa, a gente é humano, a gente hoje está aqui, tem uma bênção, mas passa um tempo e a gente começa a vir pensamentos, ver coisas, né? E começa a lembrar, começa a fazer a pensar em coisas que não agrada a Deus, né? E acaba deixando o nosso coração ser contaminado, né? Quando você pensar nisso, quando você vê isso, quando você pensar assim, né? Lembra do Salmo 121, né? Faz o seguinte, você que está em casa ou que estiver em qualquer lugar, você vem aqui, eu vou até mostrar para você, vem aqui, ó, na sua casa, vai para a janela, faz alguma coisa e olha para cima e lembra do Senhor, né? Quando você estiver pensando, Senhor, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou ser abençoado nessa minha doença? Como é que eu vou ser curado? Como é que eu vou fazer as coisas? Lembre-se do Salmo 21, você olha para cima, ele olha para cima, vê os montes, né? Aí você fala, de onde vem o meu socorro? Né? De onde vem o meu socorro? E o Salmos 21, ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Ele fala, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, né? Ninguém vai tocar. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. E ele continua falando, o Senhor é quem te guarda. Ele fala novamente, para você frisar,
O Senhor é a tua sombra, é a tua sombra à tua direita, né? O sol não te molestará, nem dia nem de noite, né? Perdão, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite, né? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ele fala, né? E ele acaba dizendo, o Senhor, ele fala de novo, ó, o Senhor, ele repete isso várias vezes, para você memorizar e guardar não só na sua mente, mas no seu coração, porque ele fala, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amados, tem até um filme que eu assisti, né? Que eu gostei muito, foi um dos melhores filmes que eu assisti. Eu falando agora de, às vezes, a gente ter pensamentos e ficar com medo e acaba amolecendo, né? Porque somos falhos, não somos crentes 100%, não estamos na presença de Deus 100% toda hora, né? Em muitos momentos a gente está na correria e acaba pensando ou falando alguma coisa, né? E nesse filme, né, que é Mais que Vencedores, uma coisa que me chamou a atenção, né? Fala de uma garota que ela tem que percorrer um percurso, ela tem que andar um percurso, né? E o pai começa a orientar ela, né? Começa a orientar ela, né? E como é isso, né? Ele pede para colocar um fone de ouvido nela, né? Ele coloca um fone de ouvido. Por quê? Porque quando você coloca um fone de ouvido e começa a ouvir a voz do seu pai, a voz que é de Deus, a voz que é do Senhor, você não consegue escutar o que está ao nosso redor, você não consegue escutar o que está nas circunstâncias do lado de fora, entendeu? Então, toda vez que ela era para ver se um obstáculo, ela estava correndo e o pai orientando, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça outra coisa. E ela foi instruída e chegou no final, né? A mesma coisa somos nós, como a gente se pegar nesse momento, amados, coloca um fone de ouvido, coloca um louvor, começa a orar, fala, pega na Bíblia, vê o que tem a respeito de você, porque o que tem na Bíblia é promessa ao seu respeito, né? Jesus morreu no nosso lugar para que nós possamos ter vida em abundância, né? Para que a nossa vida seja transformada. Ele nos tirou do mundo das trevas para o mundo da sua realeza, do reino de Deus, né? E quando começamos a declarar isso, né? As forças que estão tentando nos impedir são quebradas e nós possamos quebrar aquilo que muitas vezes tem nos impedido de caminhar, né? Muitas coisas têm tentado nos enfraquecer, né? Muitas vezes falhas, muitas vezes pecados ou qualquer outra coisa que tem tentado, mas quando você fala, não, eu vou ser isso, eu vou fazer isso, eu vou ser uma bênção, a minha família vai ser uma bênção, os meus negócios vão dar certo, eu vou passar nessa prova. E não fala uma vez, não, fala muitas vezes. Se possível, imprime, coloca na parede e sempre declara, porque a declaração ela é muito importante, né? E acabei de lembrar agora também, já terminando, né? Já vou terminar. O que me fez falar sobre esse assunto foi que eu estava orando, né? Um dia desse de manhã, e Deus fez me lembrar sobre quando a gente é salvo, né? Quando a gente é salvo, né? Ele fala bem assim. Ele primeiro fala assim, com tua boca. Eu não tenho agora de cor, mas eu tenho mais. Não estou vendo ele, mas eu vou tentar lembrar dele. Ele fala, se confessares com tua boca, né, e crer no seu coração, tu serás salvo, né? A gente declara e crê também no nosso coração. Não é apenas falar, não é apenas dizer. A gente tem que primeiro também deixar germinar no nosso coração para que a salvação, as coisas, a bênção de Deus venha na nossa vida. Amém? Continue buscando ao Senhor, continue buscando Ele, porque Ele é o nosso socorro, Ele que vai nos conduzir em segurança. Amém? É isso aí, amados. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Deus é bom. E uma das frases, né, que mais me chamou a atenção durante a palavra é que para que possamos vencer, né, as batalhas que nós temos externas, né, é necessário que, em primeiro lugar, nós a vençamos internamente, né? Então, que isso possa ficar, né, grudado aí na sua mente, no seu coração,
Porque muitas vezes o gigante que está lá fora, né, não é nem tão grande assim. Né? Mas lembrando que o nosso Deus é maior. Amém? Amados, esse é o momento.